Às vezes a gente se vê de um jeito diferente, pensativa, questionando tudo e todos e principalmente entendendo que nem sempre o lugar onde nós passamos a maior parte da vida vai ser o lugar que nós vamos pertencer de fato. Nem sempre as peças se encaixam, nem sempre a gente se encaixa. E tá tudo bem, viu? A vida é assim mesmo, é feita de momentos e de ciclos que começam e se encerram tão rápido que muitas vezes a gente nem sente. E muitas vezes, ao longo dos nossos dias, a gente se pega tentando se moldar para se encaixar numa realidade que não nos pertence. Se moldando para agradar os outros, para suprir vontades, necessidades e expectativas que nem são nossas. E se você quer saber, é extremamente cansativo tentar enquadrar a sua vida numa moldura que nem foi você que escolheu. Chega a ser drenante, sufocante, angustiante. E é desse jeito porque o lugar onde você passa tanto tempo tentando tanto se encaixar costuma ser para você um lugar onde um dia você imaginou pertencer. E dói. Dói quando o choque de realidade chega e joga os fatos na sua cara. E nem é tanto pela realidade em si, mas é porque muitas vezes a gente demora muito tempo para conseguir enxergar algo que estava na nossa frente. O tempo que você levou para se tocar de algo que estava tão óbvio. E é normal se sentir idiota, iludida, cega. E a revolta e o inconformismo que se alastram são totalmente compreensíveis. Quer dizer, aquilo sempre esteve ali. Como é que não dava para ver? Aí que tá. Na verdade, dava para ver. Mas seu próprio corpo te enganou nessa daí. E agora a gente vai entrar um pouquinho no universo da psicologia. Em certas situações, o nosso cérebro ele ativa um modo de defesa. Ele basicamente tenta te proteger de situações que possam te causar dor emocional, conflito ou quebra de expectativa. E aí nós vamos passar pelos 5 modos de defesa do cérebro. Número 1. Negação é o modo mais direto. Esse é quando a pessoa simplesmente se recusa a aceitar a realidade, mesmo que tenham evidências claras. E o cérebro faz isso porque aceitar a realidade pode te gerar dor, medo ou perda. Número 2. Na fase da racionalização você até vê o problema, mas cria um monte de justificativas para não encarar o que ele realmente significa. É meio que uma forma de tentar suavizar a realidade. E não podemos deixar de falar do número 3, a dissonância cognitiva. Esse é um nome mais técnico, mas esse é um dos modos mais comuns de se encontrar. Acontece quando você tem duas ideias que entram em conflito dentro de você. Essa pessoa é muito boa para mim. Essa pessoa me faz mal. Para aliviar esse desconforto, o cérebro tende a distorcer uma das realidades, que geralmente é a mais difícil. Número 4. Já na projeção, você joga no outro algo que na verdade está em você. Alguns sinais muito comuns de projeção são quando a crítica parece desproporcional à situação, ou quando é algo que a pessoa repete muito, quando existe aquela sensação de isso não encaixa comigo. E geralmente a pessoa que acusa tem muitas das características que ela tanto tenta apontar no outro. Número 5. Por último, mas não menos importante, a evitação emocional. Aqui não é que você não veja, é que você evita pensar sobre aquilo. Se distrai, muda de assunto, finge que aquilo não é importante, porque o cérebro prioriza proteção emocional imediata, não necessariamente a verdade. E tudo isso deposita um peso enorme sobre os nossos ombros. E, volto a dizer, isso dói. E dói física, mental e emocionalmente. E muitas vezes a solução para isso tudo também pode te causar muita dor, muitas dúvidas, muitos questionamentos e até medo de dar o próximo passo. Mas nessa etapa, nesse momento, a regra precisa ser clara. Eu não preciso me manter próximo de quem me machuca. Eu não preciso me manter próxima de quem me faz mal. E quando a gente finalmente entende isso, o ar começa a ficar mais leve, mais respirável. E não é de uma hora para outra. O processo requer tempo, geralmente é um processo mais lento, mas a cada pequeno passo você consegue perceber o quanto é recompensador. Deixar de se preocupar com o que pensam ou esperam de nós nos dá a real possibilidade de focar no que nós pensamos e esperamos de nós mesmos. E isso é libertador de tal forma que a gente consegue perceber
mesmo que muito aos poucos ali, a gente consegue perceber a evolução real, ali acontecendo na sua frente, quase palpável. E isso, meus caros, não tem preço. Olhar em volta e ver as coisas acontecendo, fluindo e o melhor de tudo, de forma leve e prazerosa. Acredite, a sua paz vale muito e precisa começar a ser inegociável. E se por acaso isso significar cortar algumas pessoas da sua vida, que seja. A outra regra que eu quero deixar aqui para vocês é: seja a sua prioridade, a sua maior prioridade, ao menos uma vez na sua vida. Amigos, colegas, parentes dos mais diferentes níveis podem sim, têm total potencial para serem tóxicos e das mais diversas formas. E inclusive de maneira super velada, disfarçando aquela toxicidade de preocupação, travestindo a hipocrisia de cuidado, de afeto. E no final, quem geralmente sai doente dessas situações, e quando eu falo doente, eu estou falando de doente mesmo, física e mentalmente, é você. Não permita que chegue a esse ponto. Não vale a pena. Não vale a pena viver preso numa realidade que não te pertence, numa realidade em que você não se encaixa e numa realidade onde as pessoas em volta não se esforçam nem o mínimo para tentar compreender que existem diferenças entre seres humanos e que está tudo bem existirem pessoas diferentes com pensamentos diferentes vivendo dentro do mesmo ambiente, vivendo dentro de uma mesma realidade. Se você percebe que aquele ambiente não te cabe, sai fora, não se prenda a coisas e pessoas que não agregam a sua própria caminhada. Liberte-se das amarras invisíveis que te aprisionam e que te mantêm longe de quem você nasceu para ser.